quanto mais evoluída é a alma, mais essenciado também é o material do perispírito oferecido pelo planeta que ela vai usar. Então, se uma alma muito inferior, ela vai retirar elementos muito inferiores ainda do planeta, fluidos muito pesados no planeta para formar seu perispírito. Já um espírito essenciado, um espírito muito bom, ele vai ter um perispírito muito mais leve. O material do plano que ele está encarnado, sim, mas muito mais essenciado, muito mais evoluído esse material, muito mais filtrado. Então, Jesus, por exemplo, Jesus encarnou aqui. Ele não reencarnou, ele encarnou. Porque reencarnação é reincidência da alma num plano. Ele não, ele veio à Terra. Ele foi escolhido, né, por Deus, pelo Criador, para governar esse planeta. Antes da Terra receber a vida, como nós a temos aqui, Jesus foi encarregado da organização desse plano junto com tantos outros espíritos que lhe foram auxiliares. Então ele foi o coordenador disso tudo, ele governa a Terra, mas ele veio para cá porque houve necessidade. Então aquele espírito mais perfeito que Deus colocou no mundo para servir de exemplo a nós, foi ele. E ele encarnou aqui, ele veio aqui, ele se fez presente. Está lá no Evangelho, o verbo se fez carne. Não, o verbo não era Deus, o verbo era Jesus, se fez carne. O verbo de Deus, o verbo, a palavra de Deus, se fez carne na presença, não do seu único filho mais perfeito, e sim de um dos seus filhos perfeitos com relação ao mundo em que ele governava. E veio nos mostrar, então, aqui como alcançar a perfeição, não é, vivendo nesse plano. Então, ele trouxe um corpo de carne, ele nasceu como todos nós nascemos. Ele foi concebido como todos nós fomos concebidos. Não vamos colocar Virgem Maria no sentido da virgindade física, e sim da virgindade moral. Ele teve um corpo de carne, ele veio para cá, ele vivenciou agora. O perispírito dele era muito essenciado. Muito essenciado. Tanto que quando ele ressurgiu em espírito, ele aparece como uma luz, como um reflexo luminoso. E no início ele não foi nem reconhecido, de tão essenciado, de tão puro que era o perispírito do mestre. Mas os elementos eram da terra, que ele encarnou aqui. Então nós não temos realmente nenhuma dúvida a respeito. Até ela estava me falando uma reportagem aqui que não deu para eu ler toda, mas que há provas que Jesus sentiu dores no seu sofrimento, no seu calvário. Nada impediria isso. Por quê? Né? Só poderia impedi-lo de sentir dor ele mesmo, neutralizando isso, como os faquires fazem, que deitam em camas de prego e não sentem nada. Outras pessoas que dominam a mente de tal forma que elas bloqueiam o sistema nervoso e como que se autoanestesiam e não sentem dores. Mas isso foi o de menos para Jesus, né? Essas dores físicas, se ele sentiu ou não sentiu, isso a gente não pode, né, dizer que sim ou que não. Mesmo que tenha acontecido, isso foi o de menos para ele, porque a dor maior dele foi a dor moral de ver o povo totalmente fechado à boa nova, né? Fechado ao trabalho que ele veio fazer aqui no mundo. Isso foi a grande dor dele. Agora, ele poderia ter sentido dor? Claro que sim, porque ele tinha um corpo físico, um corpo de carne, né? Ele tinha nervos. Então, claro que sim. Ele poderia ter neutralizado todas as dores? Poderia. Como muitos aqui na Terra que não têm evolução do Cristo, ou muitas vezes nenhuma, que isso é um trabalho mental que cada um faz, pode neutralizar suas próprias dores e não serem sensíveis a elas. Então isso aí não prova a evolução espiritual. Então Jesus poderia ter sentido dor, como poderia ter neutralizado, isso ficaria a cargo dele, né? Porque ele tinha um corpo de carne. Você queria fazer alguma pergunta? Você já respondeu. Que se refere à ressurreição, o espiritismo então ele teria se materializado. Sim, ele teria se materializado. E Jesus fez isso antes
da sua morte física? No Tabor, quando ele se juntou a Elias, no Tabor, a transfiguração. Quando Jesus se juntou a Elias na transfiguração no Tabor, naquela passagem interessante do Evangelho, ele ficou com o corpo espiritual, para que ele pudesse se comunicar com Elias. Aí ainda perguntam, por que João Batista não estava naquele momento? Porque João Batista era Elias. Não podia haver dois espíritos ali, Elias e João Batista, já que eles eram o mesmo espírito. João Batista veio resgatar os erros de Elias. Mas quem era Elias? Era o próprio João Batista. Então, com a personalidade de Elias, ele errou. Aí depois ele veio na personalidade de João Batista e resgatou a decapitação dos profetas de Baal, com a própria decapitação que a cabeça dele foi oferecida para Salomé. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus se transfigura no corpo espiritual. Então, ele resplandece, quer dizer, ele deixa o corpo físico, ele anula o corpo físico e ele aparece com o corpo espiritual. Então, é o corpo da alma. E ele precisava desse perispírito para interagir na Terra, como todos nós precisamos. E o perispírito, ele tem a forma que a gente puder dar a ele. Então, ao sairmos da Terra, se nós tivermos evolução espiritual suficiente, nós poderemos ter a forma de uma outra encarnação nossa que não tenha sido essa última. Normalmente é a última, que a gente vai ficando, né? E quando a gente reencarna, aquele corpo espiritual, aquele material, ele vai servir de forma para o novo material genético oferecido pela nova família. Mas sempre aqueles fluidos ali fazendo o elemento de ligação entre o espírito e a matéria. Bom, essas três aqui já foram explicadas na semana passada. Alguém tem alguma aqui para fazer? Para a gente, porque de repente essas aqui podem não... Muito abordada não. Não, vamos ver. Agora, em abril, comemora-se o Livro dos Espíritos, 154 anos. O que dizer do seu papel diante dessa humanidade ainda tão escrava dos ensinos judaicos, muçulmanos e católicos, né? A gente até agradece por ser minoria, né? Porque se nós contássemos a maioria de espíritas na Terra, aí a gente teria que questionar essa doutrina e ver o que está acontecendo, né? Mas graças a Deus somos a minoria. É a liberdade de expressão, são o nível evolutivo das almas na Terra, que se familiarizam mais com esta ou com aquela doutrina religiosa. Né? Nós temos, inclusive eu estava lendo há pouco tempo, que está assim uma invasão de muçulmanos na Europa. Diz que daqui a pouco ela estará dominada pelos muçulmanos. Mas aí nós não podemos esquecer que a Terra é um plano de provação e expiação. São almas que estão aqui para fazer redenção. Né? E o fato de serem muçulmanos não significa que não possam fazer sua redenção ali. A religião não está... cada um interpreta ao seu modo. O Alcorão é um livro que tem excelentes ensinamentos. Então, nós não podemos atacar a religião pela atitude de determinados religiosos, né? Nem que sejam a maioria, porque há uma contaminação, há uma obsessão coletiva, muitas vezes, entre eles, pela interpretação errônea que estão dando a determinados textos. A própria Bíblia, se a gente for interpretar ao pé da letra, a gente fura o olho, arranca a mão. Né? Não podemos fazer isso. Quando Jesus disse, eu vim lhes trazer a espada e não a paz, como que se interpreta essas coisas? Né? Então, tudo depende de um bom estudo, né? De um estudo em grupo, de se familiarizar com as expressões que ali estão. Né? Como camelo, por exemplo, a gente sempre dá esse exemplo, porque ele é interessante, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Se for tomado isso aí ao pé da letra,
os fanáticos religiosos vão se desfazer de tudo que tem, né? Vão ficar pobres materialmente falando para entrar no reino do céu. Não faz sentido uma coisa assim. Não é isso, né? Ah, mas olha só, é mais fácil um camelo passar do que um rico entrar no reino do céu. Então eu preciso ser pobre, pelo menos eu vou entrar no reino do céu. Ridícula essa interpretação, né? Aí vai se pegar a palavra, né? Nós não podemos esquecer que a Bíblia ela foi escrita em aramaico, uma língua pobre. Depois ela foi para o hebraico, foi para o grego. Olha, são muitas traduções. E a gente sabe que uma vírgula modifica tudo, né? A pessoa que gosta de ler, que pega livros aí de literatura para ler, sabe como é importante a localização de determinadas palavras. Como determinadas classes de palavras modificam verbos, modificam modificam adjetivos, que são as palavras que qualificam as outras. Então, se isso é tão importante, a gente imagina essas traduções, como que elas foram feitas, né? E camelo significa, em hebraico, uma linha grossa, cheia de nó, ou um cabo. Né? Pode ser um cabo grosso ou uma linha cheia de nó. Quer dizer, tem várias interpretações. Aí, quer dizer, a gente pega essa parte da linha por causa da referência à agulha. Então, como que uma linha, né, por camelo, aquele nó que eu não sei, eu sei que tem um nó, tem outro que não tem, o dromedário e o camelo, não sei qual deles. Mas é referente àquilo, ele tem esse nome, camelo, por causa daquele caroço ali em cima. Porque camelo em hebraico era uma linha cheia de caroço, cheia de nó. Né? Então, nesse caso aí, como que uma linha cheia de nós, ela pode passar pelo buraco de uma agulha? Desfazendo-se os nós. Né? Tirando, desembolando aquela linha. Ela vai passando pelo buraco da agulha. Esse é o sacrifício que o rico tem que fazer para entrar no reino do céu, empregar bem a sua riqueza. Né? Desfazer os nós da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da cobiça, para que ele possa entrar no reino do céu. Então ele pode ser muito rico, ele pode ter muito dinheiro e entrar mais rapidamente no reino do céu do que aquele que não tem nada, que é pobre, não é? Mas que pobre materialmente falando, mas que carrega muito orgulho, muita vaidade, muita cobiça, muita ambição. Então esse pode demorar muito mais. Quer dizer, é uma questão interpretativa, né, dos textos. Então, da mesma maneira que nós interpretamos muito mal os textos do Evangelho que está aí, né, ao nosso alcance para ser estudado, muitos interpretam também muito mal o Alcorão. Né, interpretam muito mal, fazem interpretações que não tem nada a ver. As religiões em si, elas, não é nelas que residem o problema, são nos religiosos. Né? O problema reside nos religiosos, ali que nós encontramos o problema. Tanto que a gente vê espíritas que estudam o espiritismo e tem, às vezes, uma ou outra conduta de acordo com a interpretação que dão, que realmente nos surpreende. Não é? E às vezes a gente faz até alguns inimigos com isso, como já aconteceu aqui no centro uma vez. Uma pessoa que ficou assim aborrecida com a gente, porque uma pessoa da família frequentava as reuniões e não entendeu muito bem essa questão da família da terra e da família espiritual, que o que realmente importa é a parentela espiritual. A parentela na terra é para ampliar os laços de família. Porque hoje eu tenho na minha família espíritos que em outra época da minha experiência na matéria eu não tive. E vou desenvolvendo afeição, vou sublimando paixões e sentimentos por outras almas. Então, o objetivo das encarnações é a evolução do ser. E as encarnações, a parentela material, nos ajuda a resgatar o nosso passado e ampliar
cada vez mais a nossa parentela espiritual, a nossa família, que é essa que realmente importa. Mas não dizemos com isso que a parentela material, que a família não importa. Mas a pessoa entendeu dessa maneira, né? Quando a gente diz que o corpo não é nada e que o espírito é tudo, é verdade. Isso não quer dizer que a gente não tenha que cuidar do corpo, que tenha que abandonar o corpo. Aí a pessoa ficou chateada que morreu uma pessoa da família, ele nem foi. Né? Ah, isso não importa, é só corpo. A gente não ensina isso aqui, porque a gente não aprende isso. Foi uma interpretação, não é? Uma interpretação deturpada que essa pessoa deu àquilo que ela estava ouvindo. Não é isso que a gente ensina aqui, porque não é isso que a gente aprende com o espiritismo. Então, foi uma interpretação errada. E como a conduta dessa pessoa mudou dentro da casa, porque essa conduta que ela passou a ter convinha mais a ela, né, por determinadas aspirações que tinha no núcleo familiar, então usou o espiritismo para isso. Né? Usou o que aprendia aqui, deturpado pela sua péssima interpretação, para tomar atitudes que lhe convinham dentro da família. Aí, quer dizer, não podemos culpar o espiritismo, podem até culpar a mim, por não explicar direito. Agora, culpar a doutrina espírita, de forma nenhuma. Como a gente não pode culpar outros livros que temos aí, considerados sagrados, de determinadas religiões, por ensinarem coisas que não estão de acordo com a lei de Deus. Eu não acredito nisso, eu não conheço o Alcorão, eu não conheço outras filosofias, outras doutrinas, como gostaria até de conhecer, mas não acredito não que tenha, né, ensinamentos dessa forma, apenas são radicalizados por causa da interpretação errada que se deem a essas religiões. Agora, cada um que faça a sua análise. Né? Uma pessoa que eu vou me converter ao judaísmo, vou me converter, vou ser muçulmano daqui para frente. É uma liberdade dela, ela está exprimindo a sua liberdade, fazendo a sua opção. Né? Então, cada espírito tem essa vantagem, né, de fazer essas escolhas por aqui, pelo menos, né? E aí assim vai, as pessoas vão fazendo o seu trabalho evolutivo, vão optando por isso ou por aquilo. Então, como a Terra é um plano de provação e expiação, tudo pode acontecer aqui. Nós temos níveis muito variados de evolução das almas que aqui estão aportadas e assim vai. Então, não podemos, né, fazer aí uma crítica a essas atitudes, né? Nossa, eu estou sentindo um calor com isso aqui. Vim com frio no pescoço, botei isso, mas agora não está, não. Você já deve ter falado isso, mas como eu não tenho muito tempo daquilo, pode ser que eu não tenha ouvido. Essas crianças todas que morreram nessa tragédia, elas morreram muito. Algumas nem chegaram a nascer. Tinha gente grávida. Com certeza. Cumpriu. Ela cumpriu, porque o espírito, a partir do momento que houve a concepção, ele já está no trabalho de preparação do corpo para a reencarnação dele, né? Então, é uma expectativa para a alma. Às vezes, uma alma, ela precisa só desse contato inicial com a organização física. Alguns suicidas que vão para a dimensão dos espíritos, descobrem que não morreram. Que essa é a grande decepção dos suicidas. Né? Essa decepção todos eles passam. Porque um espírita que entende a doutrina espírita não vai se suicidar. Ele pode até se dizer espírita, ler alguma coisa, mas ele não entendeu a doutrina. Se ele cometer suicídio, ele não entendeu a doutrina. Né? Então, o que um suicida deseja? Morrer. Para isso que ele invade a sua organização física de tal modo que fere de morte. Né? Então, ele deseja morrer. E esse sentimento é comum a todos eles. Descobrir que não morreram.
alguns suicidas, diante dessa realidade de não ter conseguido morrer, só mataram o corpo, eles sim fazem uma introspecção de tal forma que ele vai perdendo a noção das coisas, de tudo que ele tem. Ele quer morrer, ele não quer ajuda, ele não quer melhorar, ele quer morrer de verdade. Então ele não aceita ajuda, ele não quer recurso nenhum, ele não quer nada. E ele vai fazendo essa introspecção a ponto dele perder até a própria linhagem do corpo espiritual, que é a forma do novo corpo físico que vai se formar, que mantém essa linhagem da nossa aparência humana, né? Então, quando isso começa a acontecer com a alma, as almas encarregadas do socorro a esses suicidas logo colocam ele numa matéria que vai se formar, para que ele não perca essa linhagem. Então, ele é logo jogado numa encarnação que, ainda que ela não venha a acontecer por uma tragédia ou por um aborto, não importa o porquê, ele se choca novamente com aquela linhagem, com aquela organização perispiritual. E aí isso vai afastando dele essa ideia de morrer definitivamente, que eles chamam de morte do espírito, né? O espírito quer morrer e ele não vai morrer porque somos imortais, mas ele fica atrasando muito a sua evolução. Então o socorro espiritual vem e faz isso. Então muitas vezes joga essa alma numa encarnação que às vezes não tem nada a ver com problema de kármico com aquela família, não é uma encarnação planejada, é apenas para dar contato a essa alma com a linhagem, com a própria linhagem, com a forma direitinho, com o aspecto do corpo, com o material, né, do plano material mesmo, para que ele possa reagir. E aí vão embora, né? Os espíritos que desencarnaram aí em corpos infantis não eram espíritos infantis, né? Eram espíritos milenares que estavam em corpos infantis fazendo a sua evolução, tentando um aperfeiçoamento. Crianças, alguns recém-nascidos, outras foram poupadas, né? Aquela criança lá na Cristina Ziedes que ficou lá aquele tempo todo, que o pai molhava a boquinha dela com a própria saliva, né? Para que ela pudesse ir reagindo e tudo.